agora o programa Inovação da TV ABESE. Nessa edição, você irá conhecer a nova linha para serviços de tecnologias 4.0 do BNDES para vários setores, e a Agro 4.0 é um deles. O fomento para o setor de tecnologia é muito importante para desenvolver a inovação no Brasil, principalmente quando trata-se de serviços, pois as linhas convencionais não garantem créditos e taxas atrativas. Cada vez mais as linhas de créditos para serviços estão se modernizando, acompanhando a ascensão exponencial dessas tecnologias disruptivas. Hoje, o presidente do Programa Nacional de Inovação Terra 2 Inova e também coordenador do Comitê de Inovação e IoT da ABESE, Robson Arantes, conversa com o BNDES sobre a nova linha de fomento para serviços 4.0, incluindo municípios e também para a linha Agro 4.0. Descubra com eles como credenciar seus serviços e alavancar vendas. Robson, conta pra gente essa super novidade. Obrigado, Carol. Hoje nós estamos aqui com o BNDES, com o Gustavo e com o Gabriel, para falar de uma coisa muito importante, que é o crédito para serviços 4.0, das tecnologias 4.0. E a primeira pergunta eu já vou fazer para o Gabriel. Gabriel, fala para a gente um pouquinho dessa novidade aí do crédito para serviços aí das tecnologias 4.0. Oi, Robson. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade para trazer essa novidade aqui do BNDES para o público que está nos assistindo aqui da ABESE. É um prazer poder estar aqui, poder falar aí das novidades do BNDES. A gente trouxe hoje, Robson, para falar com você, e está aqui o Gustavo, meu colega do BNDES, de um apoio ao financiamento, à aquisição de serviços tecnológicos e os serviços das chamadas aí tecnologias 4.0. Então, acho que a gente vai poder ter um tempo aqui para apresentar e falar aí das novidades, das condições, né, de acesso a essa nova linha, que a gente tem aí bastante expectativa que vai apoiar todo o ecossistema de fornecedores de serviços 4.0. Maravilha, Gabriel. Isso é muito importante, porque a parte de serviços é uma área muito importante. Hoje, a maioria das empresas estão indo aí para o fornecimento aí no formato as a service, né? E a parte de serviço realmente é uma parte muito importante. Mas fala para a gente a respeito aí dos segmentos, né? Vocês chamam de vertentes. Para quais vertentes esse crédito para serviço está sendo disponibilizado? Então, Robson, quando a gente fala das tecnologias 4.0, e aí provavelmente você e o público aqui que nos ouve, com certeza entende bastante disso, a gente está falando aí de várias novas tecnologias de analytics e big data, utilização de nuvem, integração de sistemas, né, a chamada internet das coisas, enfim, todo esse rol de novidades que são hoje cada vez mais aplicados em diversos segmentos da economia. Então, as vertentes que a gente está falando aqui hoje, de aplicação das tecnologias 4.0, são baseadas aí em 5 pilares. Então, a gente tem a indústria, as soluções 4.0 para a indústria, as soluções 4.0 para o setor de saúde. Aí, o que eu acho que é hoje o nosso grande mote, né, dessa conversa aqui, o serviço 4.0 para a agricultura, de internet das coisas, principalmente, do IoT, né? E aí, por fim, a gente tem também cada vez mais serviços para as cidades inteligentes, né? As soluções aí que vão trazer a modernização do serviço público, né? E das demais atividades da nossa cidade. E, finalmente, o serviço para turismo, né? Que cada vez mais se digitaliza e é necessário, né, a sua digitalização. Enfim, então esses são os 5 segmentos de apoio, né, que vão poder utilizar essa nova linha de financiamento do BNDES para adquirir o serviço tecnológico. Maravilha, Gabriel. Lembrando a todos aí, os associados da ABESE, que o Comitê de Inovação e IoT da ABESE está presente aí nas câmaras 4.0, que é justamente essas linhas que o Gabriel estava falando, né?
principalmente aí na Câmara Agro, nas cidades inteligentes, com a Carta das Cidades. Agora, a última Câmara, né, que foi constituída aí, que é a do turismo, né? Mas hoje nós vamos colocar o foco na parte agro, porque nós estamos em julho, e julho é o mês do Agro.0 aqui na BESE. Mas, Gabriel, continuando essa linha, agora que a gente já sabe para quais são, e aí que a gente vai dar esse foco também da parte agro, a pergunta é a seguinte: como que é o formato dessa linha de financiamento? Como que se destina, né? Depois a gente vai falar um pouquinho de credenciamento, né? Mas fala um pouquinho do formato. Como é que é essa dinâmica aí nessa parte da linha aí do Serviços 4.0? Robson, muito bom que você pergunta isso, porque permite que a gente explique, né, para quem está nos assistindo, como que o BNDES pode apoiar as tecnologias 4.0. A gente está falando aqui de uma linha de financiamento para aquisição de serviços tecnológicos. Então, o BNDES apoia a aquisição de serviço tecnológico. Então, se eu sou um fornecedor de serviço, por exemplo, ofereço aí soluções digitais ou eletrônicas, né, com conectividade, enfim, para, por exemplo, uma necessidade de segurança para minha propriedade agrícola, eu vou utilizar a linha do BNDES, na verdade, o meu cliente vai utilizar a linha do BNDES para adquirir o meu serviço, para adquirir a minha solução que eu vou vender para ele. Então, o fornecedor que está nos assistindo aqui de serviço tecnológico tem que buscar o BNDES para se credenciar. E o Gustavo aqui do nosso time de credenciamento, daqui a pouco pode contar um pouco mais como que se dá esse processo. Então, o BNDES, só para registrar mais uma vez, está apoiando a sua venda fornecedor, tá, de serviço tecnológico. Né? A gente chama aqui de uma linha de financiamento aquisição, tá bom? De serviço tecnológico. E esse serviço tem que estar credenciado no BNDES. Uma coisa que é muito importante de dizer aqui, Robson, é que a gente está falando de financiamento que pode ser com um ticket aí de operação bastante baixo, tá? E como que o BNDES opera, né? Não há um valor mínimo de financiamento, tá? E o valor máximo aqui, a gente vai falar daqui a pouco mais detalhe, mas o valor máximo é de 5 milhões. Então, basicamente, qualquer serviço aí dos seus 10, 20, 50 mil reais até um valor de 5 milhões de reais está embutido aqui no rol de apoio do BNDES, tá? E aí aqui é uma coisa importante de explicar, Robson. Quando a gente está falando de operações de baixo ticket, né, de ticket aí um pouco mais baixo do financiamento, o BNDES ele opera como um banco de segundo piso. O que isso significa? O BNDES faz o repasse de recursos para uma rede de mais de 60 bancos credenciados no BNDES que fazem o repasse das linhas BNDES. Então, aqui eu estou falando de uma linha que, para se credenciar no BNDES, a empresa fornecedora de serviço vai ao BNDES se credenciar, mas o seu cliente, quando for buscar a linha de crédito, ele não precisa voltar ao BNDES. Ele vai no seu banco de relacionamento, ou algum dos mais de 60 bancos cadastrados no BNDES, vai buscar lá a linha de apoio, porque o recurso em si vai ser oferecido por esse banco aí, parceiro do BNDES, tá bom? E aí, só para dizer, o que a gente chama de serviço tecnológico, né? Só para a gente ficar todo mundo na mesma página. São aí os serviços que envolvem basicamente a aplicação de recursos humanos, então o famoso HH, né, da empresa, né, que está fazendo o serviço, e que combine aí a tecnologia na sua prestação, tá? E aqui uma coisa muito importante que você já falou, né, do as a Service, Robson. O BNDES ele financia não só o serviço que é prestado de uma forma unificada, uma única vez a empresa vai lá e desenvolve o serviço, né, no seu cliente, mas também financia o as a Service, o serviço que a gente chama de prestação contínua. Então, as chamadas assinaturas, né, que as empresas celebram aí com seus clientes para um determinado serviço de analíticos ou algo do gênero, o BNDES vai também financiar, e aí eu posso explicar um pouco, quando a gente for falar das condições, como é que vai funcionar esse financiamento da assinatura, mas ele também está embutido aqui na nossa linha de apoio. Fantástico, né? Então, aí os associados da BESE, né, o Mercado de Segurança Eletrônico, esta chamada, né, esse programa é destinado a vocês para que vocês credenciem aí os seus serviços e agora entender um pouquinho, né, quais são esses serviços, o que é credenciável, né, para que o seu produto possa constar e os tomadores aí
dos serviços possam, né, utilizar essa linha para facilitar a aquisição por eles, né, e assim ser uma oportunidade de venda, uma facilitação aí, que a ABESE está trazendo essa novidade junto com o BNDES para vocês nesse programa, no programa de inovação da TV ABESE, ok? Bem, Gabriel, agora eu acho que a parte de quais, né? Quais são os serviços, o que é credenciável, e agora é o Gustavo. É isso, Gustavo? Você que vai explicar para nós. Tudo bem, Robson. Vou falar agora um pouquinho a respeito dos serviços que são passíveis de credenciamento no CFI do BNDES, né? Então, esses são serviços que são passíveis de credenciamento, tá? Em primeiro, a manufatura enxuta, tá? Serviços de consultoria e manufatura enxuta. Esse serviço está restrito a instituições credenciadas no Programa Brasil Mais Produtivo. Serviços de digitalização, onde existe uma transformação digital dos processos da empresa. Serviços de OT, e aí eu acho que esses serviços são os que são mais ligados aí aos associados da ABESE, né? Todos os serviços com soluções de OT, eles são passíveis de credenciamento. Serviços de manufatura avançada, né, que esses são mais ligados à indústria, tá? Soluções com equipamentos robotizados, soluções com veículos autônomos. A gente tem uma categoria também passível de credenciamento, que é a categoria de desenvolvimento de novos produtos e processos. Essa categoria está ligada a alguns segmentos específicos, tá? Que estão mais detalhadas no regulamento, que está disponível no site do BNDES, Regulamento de Credenciamentos e Serviços. A gente tem uma categoria de tecnologias industriais básicas, que aí incluem serviços de normatização, e a gente também tem uma categoria de soluções de eficiência energética que buscam serviços que propõem soluções de eficiência energética para as empresas, né? Então, essas 7 categorias são as que são passíveis de credenciamento, de acordo com o regulamento que está constando no nosso site, tá? Então, maiores detalhes a respeito das definições também é possível consultar o site do BNDES para ter essas informações. Perfeito, Gustavo. Muito bom. E aqui é muito interessante, né? Porque muitos perguntam, né? O Comitê de Inovação e IoT, né? Mas por que IoT na segurança eletrônica, né? Ou também prestando para a segurança pública, né? O IoT, como nós já falamos anteriormente, né? Constituiu aí, tem um decreto de IoT que constituiu as câmaras 4.0, né? E as tecnologias 4.0, o IoT, são segmentos, né? São linhas muito bem definidas. Então, olha aqui, toda essa parte tecnológicas e devices, vocês vão estar aí dentro desse item 3 que o Gustavo falou para a gente, que é a parte de IoT, ok? Então, antes da gente continuar esse bate-papo e entender aí as linhas, os valores, os formatos, vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho.
já voltamos e vamos continuar aí com o nosso bate-papo do BNDES a respeito aí do crédito de serviços, né, para serviços 4.0. Continuando onde nós estamos falando a respeito dos segmentos, né, vamos direcionar e entender para as empresas de segurança eletrônica onde se encaixam nesses segmentos, né? Então, por exemplo, existe um comitê até de rastreamento dentro da ABS também. Então, o segmento de rastreamento, ele pode, né, utilizar esse serviço de rastreamento, tecnologia embarcada, tanto em veículos, né, como em caminhões, e também como máquinas agrícolas, como a gente está falando também das possibilidades aí, tem a parte de telemetria, rastreabilidade, rastreamento, né? É passível de credenciar esse serviço de rastreamento. Está correto, Gustavo? É isso mesmo? Sim, é isso mesmo, Robson. Essas soluções todas elas estão ali aderentes àquela categoria de IoT ali que está prevista no nosso regulamento. Então, todas essas soluções elas são de fato passíveis de credenciamento, tá? Nessa categoria. Ok. Então, mesmo a gente pode falar que se aplica para o processo de monitoramento de câmeras com os analíticos de vídeo, reconhecimento de face, vadiagem, né, aglomeração agora na pandemia, porque, como já foi dito aqui, esta linha é para os serviços pontuais, mas também para os as a service, né? Também para a manutenção periódica. Então, também seria aplicável aí ao monitoramento do serviço de monitoramento de câmeras também. Correto, Gustavo? É isso mesmo? Correto, está correto. É isso mesmo, tá? Todas essas soluções são passíveis de credenciamento. Ok, então essas são as principais, né, os principais serviços, as serviços que é a segurança eletrônica, mas qualquer outro serviço que se utilize, por exemplo, as tecnologias disruptivas, que nós estamos incentivando aí através do Comitê de Inovação, das câmaras e também com a ABS Labs, que foi o nosso tema do último programa de inovação, ele vai entrar dentro dessa característica, desse item, né, de IoT, que são devices, são hardwares, são softwares, são no formato de serviço que pode ser prestado pontualmente ou, né, de forma continuada. Ok? Então, espero aí que as empresas de segurança, aí, as empresas associadas à ABES, estejam entendendo direitinho que é uma oportunidade gigantesca aí de você estar credenciado no BNDES e facilitar aí para o seu tomador, né, para o seu cliente, seja ele aí município ou privado, ok? E continuando, agora vamos falar um pouquinho, né, como é que se faz esse credenciamento. Seu objetivo é explicar aí, é trazer as empresas de segurança eletrônica para se credenciar. Então, fala um pouquinho, Gustavo, como é que é esse processo, como é que o pessoal da ABES, que as empresas associadas à ABES, vão fazer para se credenciar nessa linha de crédito para serviços 4.0? Ok. Para se credenciar, a empresa ela vai ter que acessar o portal CFI do BNDES. Tá? O portal CFI ele pode ser acessado pelo próprio site do BNDES. Tá? E aí, no próprio portal CFI, no lado direito, existem alguns tutoriais que explicam de forma mais detalhada como é feito o processo de credenciamento. Tá? Primeiramente, a empresa vai se credenciar e, em seguida, ela credencia o serviço que ela presta, né? O serviço tecnológico que ela vai prestar. Tá? Então, na ocasião do seu credenciamento, a empresa vai ter que prestar algumas informações, tá? Para que a gente possa estar avaliando a sua capacidade em estar fornecendo aquele serviço, tá? Uma avaliação mínima. Né? Podem ser solicitadas algumas informações como contrato, informações a respeito da mão de obra que vai técnica, de quem são as pessoas que estão responsáveis pelo fornecimento do serviço. Tá? E aí, em seguida, uma vez esse fornecedor estando habilitado no BNDES, estando credenciado, tá? Ele vai poder credenciar o seu serviço também no CFI. Né?
E aí, nessa ocasião do credenciamento, a gente vai estar avaliando ali o conteúdo do serviço, a sua aderência a uma daquelas 7 categorias que foram citadas. Tá? Ok. Uma vez esses serviços estando aderentes, a empresa também vai precisar prestar algumas informações a respeito da mão de obra, se existe algum componente que vai junto do serviço, tá? Por exemplo, algumas soluções de sensor, de câmeras que, por exemplo, podem ser fornecidas, tá? Na ocasião do serviço, elas também devem constar também no processo de credenciamento, tá? De forma que a gente possa estar avaliando se esse serviço ele atende a um índice de credenciamento mínimo, que a gente considera de 50%. Tá? A gente está falando de índice de credenciamento aí de mão de obra residente no país, basicamente. Tá? Se a gente está falando de um serviço que usa mais HH, a gente não está falando aí de um componente envolvido, se essa mão de obra está residente no país, eu acho que esse índice mínimo de 50% é facilmente atingível. Tá? Então, essas informações elas são colocadas na ocasião do credenciamento, e aí, nessa ocasião a gente vai estar verificando a aderência do serviço em relação às categorias. Né? Então, informações ali estão ali no tutorial, no lado direito, como foi colocado no portal. Tá? Quem quiser maiores detalhes também pode estar acessando o próprio regulamento, que também está disponível no site, na seção de credenciamento. Tá? Então, na tela inicial do site do BNDES, existe uma parte de credenciamento, e por ali é possível acessar também o regulamento para credenciamento de serviço, e ali ele vai poder ter maiores detalhes, até a respeito dos serviços ali, das categorias. Né? De maneira geral, é isso. Né? Maiores detalhes estão ali no tutorial, né? A documentação necessária. Tá? Então, é muito simples, tá? Não é uma coisa difícil de fazer. Tá? Nem todos os documentos são obrigatórios, tá? Tem alguns documentos, a gente pode estar, na ocasião do credenciamento, solicitando alguma informação adicional, mas está bem claro ali para a empresa que for acessar o tutorial, acredito que não vai ter dificuldade nenhuma de estar se credenciando. Ok. Então, conforme você disse, então, por exemplo, a empresa que vai prestar o serviço de rastreamento, por exemplo, ou de telemetria, seja do equipamento agrícola, ele vai ter a prestação do serviço, com certeza, e os equipamentos, o rastreador e todos os devices, né, que ele vai utilizar, ele tem que cadastrar também aí no sistema. É isso, Gustavo? Isso, é isso. Essas informações entram ali. Repetindo, Robson, como foi falado, né, esses equipamentos eles entram no credenciamento do serviço se eles são fornecidos junto com o serviço. Tá? A gente está falando, por exemplo, de um as a service aí, né, onde o cliente na mensalidade dele vai estar incluído, o fornecedor já vai estar colocando isso, né, do serviço já vai estar cedendo isso ao cliente, tá, e a cobrança vem numa nota de serviço. Tá? Então, se o modelo do serviço for dessa forma, sim, esses devices eles têm que entrar no credenciamento, sim, na ocasião do credenciamento, tá? Porque eles vão fazer parte da composição do índice ali. Ok. Né? Então, você falou ali que tem que... O índice é de 50%? Detalhe um 50%. Pouquinho mais, que eu não sei se eles entenderam direitinho, né? A questão do índice de 50%, que eu acho que o pessoal não está ainda acostumado, né, com essa questão aí do índice. Se o serviço estiver constando apenas mão de obra, então, nesse caso, ele coloca apenas a mão de obra utilizada ali, que também, se tiver a mão de obra de residente, ele vai ter 100% de índice, ele vai ter dificuldade para credenciar. Então, é a porcentagem de serviço dentro do valor, é isso? Isso. Ok, perfeito. Então, aí, né, ele vai estar cobrindo aí a própria prestação de serviço, a parte de instalação, por exemplo, na parte de rastreamento, e o próprio monitoramento mensal. E aí, como vocês estão vendo, é tudo feito através do portal, né, do sistema. Vocês podem procurar aí o link, e aí também a parte de documentação. Ok, perfeito. Então, agora, né, aonde eu acredito que as empresas associadas da ABESE estão super interessados em saber a respeito das linhas, né, das condições. Fala para a gente, Gustavo, essa linha aí, os valores, né, aí os índices, são interessantes? Gabriel. Robson, isso. Vamos falar aqui um pouco das condições operacionais, né, do
do apoio, né, por meio do BNDES Crédito Serviço 4.0. Então, a primeira coisa, né, que o fornecedor deve sempre se lembrar é que essa daqui é uma linha de financiamento à aquisição do seu serviço. Portanto, você, fornecedor, não é você quem vai solicitar o crédito, e sim o seu cliente, tá? Então, o seu cliente deve procurar um banco de relacionamento ou alguns dos mais de 60 bancos credenciados no BNDES e solicitar nesse banco a linha BNDES Crédito Serviço 4.0, tá? Por meio dessa linha, o BNDES repassa recursos aos bancos para poderem acessar. Uma boa novidade é que essa linha não tem um valor de dotação restrito, porque ela não é uma linha que conta com equalização, né, com subsídios do Tesouro, e, portanto, ela depende somente do fundo de BNDES. Então, podem vir, que vai ter bastante recurso, tá, para apoiar as tecnologias 4.0. Bom, Robson, acho que o primeiro é importante falar, né? Dentro daqueles segmentos lá que a gente falou, a agricultura, saúde, indústria, cidades inteligentes, turismo, né? Quem são os beneficiários aqui que podem acessar? Bom, é qualquer PJ de pessoa jurídica de direito privado e, obviamente, o setor público quando a gente falar de cidades inteligentes, tá? Então, principalmente os municípios e os seus concessionários podem utilizar essa linha de crédito para adquirir a solução ou o serviço, né, tecnológico aqui que a gente está falando. E, no caso da agricultura, o BNDES permite que seja a pessoa física o beneficiário do crédito. Então, a gente sabe que alguns produtores rurais trabalham, né, na pessoa física mesmo. Então, essa pessoa física do campo, da agricultura, né, vai poder acionar a linha de crédito serviço 4.0 para adquirir, por exemplo, um serviço de monitoramento por drone ou monitoramento por câmeras. A forma de apoio a gente chama de indireta automática, né, por meio do que a gente chama também de BNDES Online, que é basicamente a nossa plataforma online de relacionamento com os bancos. Então, é importante dizer, né, aqui é uma linha que o crédito é ofertado pelo banco e o BNDES parametriza em sistema todas as condições operacionais. Então, basicamente, o banco só tem que submeter essa operação em sistema e a aprovação é praticamente em tempo real aí por meio do sistema, tá? Do BNDES. O BNDES vai financiar 100% do valor do serviço prestado, tá bom? E ainda permite 20% de giro associado. O que é isso? Isso aqui são gastos que não necessariamente vão estar ali credenciados com a equipe do Gustavo. Então, é um gasto com fiação, material para instalação, algum gasto de obra civil que envolva ali para adequação, né, do ambiente ali, seja do galpão, da fábrica, enfim, do que for. Você tem uma opção aí de ter uma flexibilidade, um recurso para poder cobrir esses gastos aí que a gente chama de giro associado. Taxa de juros, aqui talvez o mais importante, né, que a gente fala. Quando a gente está falando de uma operação indireta do BNDES, um repasse de recursos do BNDES para um agente financeiro credenciado, a gente sempre fala de 3 componentes do custo financeiro final ao cliente. A gente fala da taxa de juros básica do BNDES, que são 3 opções aí hoje. A gente tem a TLP, a taxa de longo prazo do BNDES, que é uma taxa aí composta de IPCA mais 2,99% ao ano. A TFB, que é a taxa fixa do BNDES, essa aqui é aquela taxa para quem quer contratar um pré-fixado, ou seja, uma taxa que não vai variar nada ao longo aí da operação. Essa taxa aí varia de 7% a 8,9% ao ano, a depender do prazo da operação. Ou a taxa Selic, que hoje está em 4,25% ao ano, né? Lembrando que o cliente que contratar a taxa Selic vai estar contratando uma taxa pós-fixada, ou seja, conforme a Selic variar, o custo, né, do seu financiamento aí durante o seu prazo aí de pagamento também estará variando. Bom, além dessa taxa básica, o BNDES acrescenta 0,95% ao ano de remuneração do BNDES, é o spread mínimo do BNDES que ele cobra nas suas operações. E, a partir desses 2 componentes, taxa básica do BNDES, spread de 0,95% do BNDES, o agente financeiro acresce o seu spread de risco. Lembrando que essa operação, o risco da operação é do agente financeiro. Então, ele, na negociação de crédito com a empresa, então, quando a empresa for buscar o seu agente financeiro, ela vai negociar prazos, garantias e vai negociar o spread que esse agente financeiro vai cobrar da empresa, tá?
E aqui lembrando, uma coisa muito interessante aí, novas empresas, né, no segmento aí de serviços tecnológicos, de IoT, serviços aí de digitalização, eletrônicos. Muitas vezes a gente tem as chamadas startups, né, empresas novas no ramo, que sempre tem muita dificuldade no acesso a crédito, porque tem pouco histórico de crédito, tem pouco histórico aí de faturamento, pouco relacionamento com os bancos, ainda está começando, né, a empresa. Aqui é uma coisa muito interessante que nós, no 4.0, a gente está financiando o seu cliente. Então, se você é uma startup, mas você presta serviço para produtores rurais, por exemplo, que já tem uma terra legalizada, que tem ali uma garantia real, né, para ofertar no seu financiamento, quem está sujeito à análise de crédito é o seu cliente, não você. Então, no fundo, a startup se beneficia, né, do financiamento na sua venda, sem ter aí aquela restrição de acesso a crédito normal, né, de empresas novas, né, no segmento. E uma coisa muito importante, o recurso aqui de financiamento, ele é liberado para o fornecedor. Então, se eu tenho uma empresa de prestação de serviço, faço uma venda aí para o Robson, que é um produtor rural, o Robson é o financiado da história, mas o recurso do BNDES que vai para a agente financeiro é liberado para eu, prestador de serviço, e não para o Robson. Então, no fundo, funciona quase como se fosse uma antecipação de recebível. E a gente sabe que, pelas condições que a gente está trazendo aqui, e é essa agora que eu vou falar, prazo de 10 anos, 120 meses, é uma baita de uma antecipação de recebível, né, Robson? Porque você vai ter 10 anos aí de repagamento com carência de 3 a 24 meses, aí, quase 2 anos de carência. Claro que aí vai depender da negociação com o agente financeiro. Lembrando que esse prazo vale também para as assinaturas. Então, a assinatura hoje que o fornecedor financia, às vezes, com recursos próprios, né, e vai financiar aí em 12 meses, né, vai fazer uma assinatura mensal aí durante um ano, ele vai poder alargar o prazo dessa assinatura e o seu cliente, em vez de pagar em um ano, vai poder pagar em 2, 3, 5, até 10 anos. Né? Ia depender de cada agente financeiro na hora que for fixar o prazo final. E, finalmente, né, o BNDES tem um limite de operação de até 5 milhões. Então, o serviço tecnológico pode ter um valor total de até 5 milhões de reais, que vai estar passível aí de 100% de financiamento. E lembrando que a gente só tem um valor máximo, não há um valor mínimo para o financiamento, tá, Robson? Então, qualquer valor aí abaixo de 5 milhões está dentro, está abarcado pela nossa linha. E aí, lembrando que essa é uma linha muito nova, o BNDES lançou aí no final do ano passado, tá? E a gente está numa fase aí de fomentar os fornecedores a se credenciar, tá? Então, a gente tem... A primeira coisa, você fornecedor, antes de se preocupar de fazer a venda já das condições, porque lembrando que o fornecedor vai vender essa linha, né, para o seu cliente na hora que estiver fomentando lá a contratação do seu serviço, você precisa estar credenciado no BNDES, senão essa linha não vai servir para você. Então, é muito importante, por isso que a gente falou muito aqui, Robson, do credenciamento, né, de como se credenciar, porque isso é o mais importante agora. Venha ao BNDES, é a primeira vez que o BNDES está credenciando dessa forma serviços tecnológicos. Então, a gente quer convidar todas as empresas para nos buscarem, acessar o sistema que o Gustavo apresentou, o portal CFI do BNDES, e começar o seu processo de credenciamento, que a gente, como o Gustavo falou, tem sido aí célere, não tem sido demorado. A empresa normalmente tem medo da burocracia, não se assuste, não haverá uma burocracia enorme que vai te gerar aí só ônus. Então é isso, venha se credenciar, que as condições, a gente tem certeza que elas se diferenciam para esse tipo de contratação de serviço. A gente não conhece no mercado algo do gênero, tá, Robson? Então, acho que com isso a gente consegue dar uma visão bastante geral do novo produto do BNDES, o BNDES Crédito Serviço 4.0. Gabriel, fantástico, né? Agradecendo aí a você, ao Gustavo, né? É um primeiro momento que a gente está apresentando essas linhas. Vocês aí, associados da BESE, já estão percebendo a aderência. Estamos no momento aí, como o Gustavo falou, de credenciamento. Então, já é passível já dos seus serviços atuais, né? Uma baita de uma possibilidade. Reiterando que a linha é para o cliente, né? No caso, por exemplo, das ações que nós estamos fazendo do ABS Labs, os municípios, né? Os municípios vão tomar e vão contratar
os serviços das empresas que estiverem credenciadas. Por isso, a questão do credenciamento. Então, vem novidade aí. A ABESE, o Comitê de IoT e Inovação da ABESE, junto com o Programa Nacional de Inovação Terra 2, já estão mobilizando aí dentro das ações do ABESE Labs e das ações dos municípios e tudo mais, inclusive na parte agro, essa parte para auxiliar a construções das novas tecnologias, as transferências tecnológicas, caninos loucos e tudo isso que a gente falou o mês passado no primeiro programa. Mas isso é uma matéria para um próximo programa. Obrigado, Gustavo, obrigado, Gabriel, e, pessoal, até a próxima. O programa de hoje está chegando ao fim, mas as novidades estão apenas começando. Continuem acompanhando as ações do mês do Agro 4.0 na ABESE e acesso aos conteúdos disponíveis. Em breve, mais inovação, mais Agro 4.0, cidades inteligentes 4.0, turismo 4.0 e tudo isso nos programas de inovação da TV ABESE. Abraços abesianos e até lá!